Meu querido ouvinte e amigo, a paz do Senhor. A nossa meditação de hoje ela se encontra no livro de Provérbios, capítulo de número 6, versículo 12 ao 19, que diz assim: O homem de Belial, ou seja, seria o homem de iniquidade, o homem vicioso anda em perversidade de boca, acena com os olhos, fala com os pés, faz sinais com os dedos, perversidade há no seu coração, todo o tempo maquina o mal, anda semeando contendas, pelo que a sua destruição virá repentinamente, subitamente será quebrantado, sem que haja cura. Estas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos e língua mentirosa, e mãos que derramam sangue inocente, e coração que maquina pensamentos viciosos, e pés que se apressam a correr para o mal, e testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contendas entre irmãos. Olha só que texto interessante, né? Também nos ajuda na nossa meditação o texto de Romanos, capítulo 16, versículo 17 ao 20, que diz assim: Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles, porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre. E com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos, pois a vossa obediência é conhecida por todos. Por isso me alegro a vosso respeito, e quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal. E o Deus de paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça de nosso Senhor Jesus seja convosco. Vamos ler também o texto de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 23 ao 25, que diz assim: E repele as questões insensatas e absurdas, pois sabes que só engendram contendas. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhe conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Nós vamos ler também o último texto de Tito, capítulo 3, versículo 10, que também nos ajuda bastante no nosso entendimento, que diz assim dessa forma, Tito, capítulo 3, versículo 10 e 11, que diz: Evita o homem faccioso, depois de admoestá-lo primeira e segunda vez, pois sabes que tal pessoa está pervertida e vive pecando e por si mesma está condenada. Olha só que textos interessantes que falam praticamente do mesmo assunto, estão interligados. Um estudo feito em 2009 comprovou que homens e mulheres pecam de maneira diferente. Interessante, né? Constatou-se que o principal pecado dos homens é a luxúria, seguindo de gula, preguiça, ira, orgulho, inveja e avareza. Das mulheres, a lista de pecados por ordem de frequência é orgulho, inveja, ira, luxúria, gula, avareza e preguiça.
Esses 7 pecados foram formulados por Gregório o Grande nos anos de 600 depois de Cristo. Porém, é errado dizer que há somente 7 pecados mortais, pois todos eles são mortais. Romanos capítulo 6, versículo 23, vai dizer que o salário do pecado é a morte. Não é de alguns pecados, é de todo o pecado. O rei Salomão listou 7 pecados detestáveis para Deus, que foi o texto que nós lemos de Provérbios capítulo 6. Contrário ao entendimento popular, ele não afirma que existem somente 7 pecados específicos que Deus detesta, pois todos lhe são detestáveis. Na Bíblia, o padrão numérico 6 e depois 7, que a gente pode encontrar em algumas passagens, como Jó, capítulo 5, versículo 19, Provérbios, capítulo 30, do 15 ao 16, capítulo 18 ao 19, 21 ao 31, não fornece uma lista completa. Em vez disso, esses padrões expõem todos os itens por igual, apontando para o item final, ou seja, uma sequência que acaba culminando no item 7. A pessoa que provoca brigas entre amigos. Olha só, né? A pessoa que provoca briga, contenda, discussão, né? Bate-boca, né? Entre amigos. Com o ponto culminante dos itens anteriores. Ou seja, todos os anteriores, os itens 1, 2, 3, vai acabar, só vai se completando, acabando chegando nesse item 7, né? Aquele que provoca contendas, né, entre irmãos. Em Provérbios capítulo 6, a passagem está agrupada em mentirosos que espalham confusão por toda parte e os que provocam brigas entre amigos, e descreve a atitude e ações daqueles que causam divisões. Ou seja, a pessoa que comete nesse item 9, porque já cometeu as outras coisas, né, as outras práticas já foram cometidas por ela. Não são pessoas distintas, práticas distintas umas das outras. Todas elas estão enganjadas. Ou seja, a pessoa que causa divisões, ela é má, é enganosa, é perversa, é orgulhosa, ela tem coração ruim, semeia discórdia através de ações hipócritas e palavras enganosas. Tal pessoa não tem valor para a comunidade e será severamente punida, pois atrai sobre si a ira de Deus. Um encrenqueiro, né, pode destruir a unidade da igreja. Todos somos lembrados, né? Mande embora a pessoa orgulhosa e acabarão os desentendimentos, as discussões e os xingamentos. Provérbios capítulo 22, versículo 10. Pergunto a você, no meio que você convive, no seu trabalho, na sua casa, na sua igreja, né, ou em qualquer grupo que você participa, existe uma pessoa assim, que é encrenqueira, que de fato semeia contenda, discussão no meio do grupo? Eu pergunto novamente, como você deveria lidar com uma pessoa que causa divisões em sua igreja ou grupo de comunhão? O que você deveria fazer? Como você deveria agir? Bom, fica para nossa reflexão esse texto de hoje e que Deus ele venha abençoar a sua vida e venha lhe dar sabedoria para lidar com todas essas situações. A paz do Senhor.